Os números oficiais do eleitorado de Fortaleza para as eleições deste ano estão menores que os da última eleição municipal em 2020. Temos uma matéria esclarecedora no blog do Edson Silva sobre essa questão. Lá nós estamos dizendo que em 2020, a última eleição municipal, o Tribunal Regional Eleitoral registrava 1.821.382 eleitores aptos a votar em outubro daquele ano para prefeito e vereadores da capital cearense. Mas quase 400 mil eleitores não foram votar, registrando uma abstenção grande. Ao final do processo de votação, somaram-se apurados apenas 1.423.608 votos. Válido, né? O que significa dizer que nós tivemos aí uma abstenção de quase 400 mil votos. Nós já comentamos sobre esse assunto de abstenção, dizendo que ela, de repente, é muito grande, porque o número real não é aquele apresentado pela Justiça Eleitoral. Por quê? Porque existem as transferências de domicílios. Quantos cearenses não deixaram o nosso estado de 2020 até agora para ir morar em outros estados, né? Para residir em outros municípios aqui do próprio estado? Nós estamos falando do eleitorado de Fortaleza, porque o eleitorado do Ceará, este chega a quase 7 milhões, ou mais precisamente, 6.940.000 eleitores. É maior do que realmente o número apresentado na última eleição geral, que foi em 2022. Mas voltando à eleição de Fortaleza, na última eleição, embora tenham votados 1.423.608 eleitores, o quociente eleitoral é aquele número de votos que garante a eleição de um vereador. E no somatório de votos do partido, dita o número de vereadores que aquele partido fará ou fez. Pois bem, o quociente eleitoral da última eleição municipal foi 29.734 votos. Mas só um vereador de Fortaleza conseguiu alcançar o quociente eleitoral e até ultrapassar, que foi, no caso, o vereador Ronaldo Martins. Ele conseguiu 31.840 sufrágios. Nenhum outro vereador conseguiu chegar a 29 mil. Pois bem, neste ano, embora o número de eleitores, o número total de eleitores, seja menor do que em 2020, o coeficiente eleitoral vai ser um pouco maior. Ele vai chegar a pouco mais de 30 mil votos. Pouco mais de 30 mil votos. Isso não significa dizer que os vereadores só poderão ser eleitos, considerados eleitos, se tiverem no mínimo 31 mil votos. Não. Soma-se aí
todos os votos dados à legenda. Os votos de legenda são aqueles votos que o eleitor coloca apenas o número do partido ou vota num candidato do partido. Então, o somatório de todos esses votos faz o balão para a eleição dos vereadores daquele partido. Na matéria do blog do Edson Silva, está mostrando a quantidade de votos dos partidos na última eleição municipal e o número de vereadores que cada um deles fez. O calendário eleitoral indica para o próximo domingo, o último dia deste mês de junho, que todos os radialistas que tenham pretensões de disputar voto em outubro próximo, a partir do dia 30, eles não poderão mais trabalhar nas emissoras de rádio e de televisão. Isso é o que diz o calendário eleitoral. Já a primeira data importante do calendário eleitoral do mês de julho, que começa já na segunda-feira, né, na terça-feira, ele diz que a partir daquele dia, 5 de julho, se estiver em curso o período de 15 dias que antecede a convenção do partido político ou da federação para a escolha de candidatas e candidatos, é permitida a realização de propaganda intrapartidária, propaganda dentro do partido, para a indicação de nomes para concorrer aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador. Vedado o uso de propaganda do rádio, televisão e outdoor, e devendo a propaganda ser removida imediatamente após a convenção. As convenções partidárias para a homologação das candidaturas podem começar a partir do dia 15 de julho do próximo mês. Enquanto isso, os partidos e candidatos continuam montando suas estruturas de campanha e também as estratégias. Ontem, por exemplo, na sessão remota da Assembleia Legislativa Cearense, o deputado Cláudio Pinho, apoiador da candidatura à reeleição do prefeito de Fortaleza, José Sarto, indiretamente, para fustigar o seu opositor, que é um dos seus opositores, que, no caso, o deputado Evandro Leitão, o Cláudio Pinho pediu o vídeo da sessão da Assembleia, que aconteceu ainda em 2018, quando Evandro Leitão era líder do governo, Camilo Santana, na Assembleia, e a oposição queria instalar uma CPI para investigar crime, para investigar a distribuição de drogas. E o Evandro Leitão, como líder do governo, manifestou-se contrariamente ao pedido de CPI e disse que não o faria, temendo consequências de criminosos contra a sua família. Mas vamos ouvir o que disse o deputado Cláudio Pinho. Pública, contratando, fizemos audiência pública, fizemos ontem a votação, aprovamos hora extra, tudo foi feito. Agora, eu fiz uma solicitação, um memorando, acho que há quase 30 dias, pedindo
uma fita, um pendrive, seja o que for, um vídeo da sessão do dia, do dia 15 de fevereiro de 2018. Até hoje não tive nenhuma resposta, presidente. Você tem ideia, essa sessão se falava da CPI do narcotráfico. Nós estamos enfrentando toda essa problemática hoje por conta de que, naquela época, a Assembleia não tomou as providências. Pelo contrário, na época, os deputados queriam, houve um debate, era essa fita que eu queria, a gente diz fita, né, mas essas imagens que são necessárias para que a gente possa analisar, inclusive, o líder do governo na época, que hoje é o nosso presidente, Evandro Leitão, ele se posicionou na tribuna da Assembleia contrário a essa matéria. Aí os resultados de não ter se investigado, veja como o Rio de Janeiro descobriu que tinha gente forte, gente inclusive da política, gente empresário, gente da própria polícia envolvida com milícias, envolvidos com o jogo do bicho, envolvidos com o narcotráfico, porque foi feita a CPI. Então, eu queria pedir a Vossa Excelência, à Casa e aos demais colegas, ao presidente Evandro Leitão, o quanto antes essas imagens para que a gente possa ter em mãos todo esse aspecto para fazer uma melhor análise. Bom, esse tema vai perseguir o deputado Evandro Leitão em todo o curso desta campanha eleitoral. Este assunto já havia sido levantado aqui na TV da Transparência pelo senador Eduardo Girão, quando ele nos concedeu uma entrevista que foi publicada no mês de maio. Ele tratou dessa questão. Vamos ouvir o que disse o senador Eduardo Girão já em maio. Mas dentro de uma disputa eleitoral são as ideias, né? E o político tem que ter integridade, tem que ter honestidade, tem que ter coragem, né? Quando foi feita aí esboçado uma CPI do crime organizado, que é um grande problema do estado do Ceará e de Fortaleza, né? Teve deputado que não quis assinar, porque perguntou como é que vai ficar a minha família. Você imagina o povo. Aliás, quando o senhor fez esse pronunciamento, o senhor citou o presidente da Assembleia que não assinou a CPI e disse que não assinaria porque tinha família. E o senhor foi duro na crítica a ele, né? Será que eu fui duro? O senhor lembra o que disse? Porque é o seguinte, político tem que ter coragem. Político não tem que se esconder atrás de nada. As pessoas estão com medo, Edson. Tem certos bairros aqui de Fortaleza que você tem que pedir autorização à luz do dia para entrar. Tem famílias inteiras sendo expulsas de casa por causa de facção criminosa. O crime está mandando, o Estado está omisso. Então nós que somos representantes do povo, vamos ter medo de agir porque tem família? Poxa, e quem não tem nada de estrutura de Estado? Fica como? À mercê de quê? Então eu acredito que, por exemplo, nós temos que ser firmes com relação ao crime organizado, né? A maioria da população, 99% eu posso dizer para você, é composta de pessoas trabalhadoras, pessoas que são honestas, são íntegras e que querem que o imposto que paga tenha um mínimo de segurança, de saúde, de estruturas para poder viver em paz. E hoje em dia a gente não está vendo isso. E a minha vida toda você sabe que foi na área de segurança também, né? Eu tenho um histórico desde as empresas que eu pude gerir nessa área e tenho realmente um compromisso no Senado Federal. O que eu prometi aos cearenses, eu fiz a minha parte, né? Na época da campanha de uma CPI contra o narcotráfico, lá em Brasília. Peguei as assinaturas de todos os senadores, né? Na Câmara estão faltando 20 assinaturas apenas, né? Conseguimos mobilizar os deputados, não é nem meu papel, mas articulamos lá também e está perto de a gente ter uma CPI do crime organizado a nível nacional e eu botei os fatos que acontecem aqui no Ceará. Eu coloquei no requerimento sobre esse problema grave que a gente vive.
Bom, repito, o deputado Evandro Leitão vai ser muito fustigado por conta dessa sua posição lá em 2018. O capitão Wagner, que é um outro candidato a prefeito de Fortaleza, também já abordou essa questão. Parece que os opositores de Evandro vão querer fixar nele a imagem de um homem frouxo. Não tem coragem de assumir posições, só por esse fato de ter se negado a apoiar a Comissão Parlamentar de Inquérito do Narcotráfico. Como eu disse inicialmente, os partidos e os próprios candidatos, eles estão se preparando para montar os seus esquemas de campanha e, nesse trabalho, eles procuram reunir elementos que possam atingir o concorrente. Como já alguns candidatos já se posicionaram contra a taxa do lixo, o prefeito José Sarto vai ter que dar muito satisfação sobre essa questão, que na verdade não é muito difícil, nem para ele, nem para qualquer um outro prefeito, porque a lei federal, ela não ordena que os municípios tenham que ter a sua taxa do lixo, mas implicitamente está ordenado na lei, porque a lei diz que a prefeitura que não tiver a sua taxa do lixo não receberá recursos do governo, dos governos federal e estadual. Recursos discricionários, não são os recursos da Constituição. Por exemplo, o prefeito não pode deixar de receber do governo federal a sua cota parte do município, do Fundo de Participação dos Municípios. Como não pode deixar de receber do Estado a sua cota parte do ICMS. Mas as prefeituras poderão não receber recursos de emendas parlamentares, porque são recursos discricionários. O ente lá, o deputado, diz para onde vai aquele recurso. O governo federal libera o recurso de acordo com a orientação do deputado ou senador. Mas se a prefeitura não tiver a sua taxa do lixo, esse recurso não virá. Bom, isso aí pode ser a defesa lá do prefeito, mas a oposição não só tem esse argumento para fustigar a administração. Terão vários outros que eles manifestarão, sem dúvida, já a partir de agosto. Os vereadores de Fortaleza, com a sessão de hoje, encerram as atividades do semestre legislativo, o primeiro semestre do ano. Os vereadores de Fortaleza, diferentemente dos deputados estaduais, têm um mês de férias no meio do ano. Os vereadores de Fortaleza encerram os trabalhos hoje e só voltarão a trabalhar em agosto, caso a Câmara não seja convocada extraordinariamente. Os deputados estaduais só têm direito a 15 dias de férias no meio do ano. Portanto, o recesso dos deputados começa a partir do dia 17 de julho e eles voltarão ao trabalho na primeira semana de agosto. Ontem, na Câmara, o vereador, por sinal, mais votado de Fortaleza, o Ronaldo Martins, fez um pronunciamento criticando a decisão do Supremo Tribunal Federal
com relação ao porte de até 40 gramas de maconha, que evita a criminalização do portador. O Supremo decidiu ontem, antes de ontem, ele decidiu que descriminalizar o porte de maconha. Ontem, na sessão de ontem, os ministros decidiram que a quantidade máxima que alguém pode portar sem ser considerado criminoso são 40 gramas de maconha. Vamos ouvir o que disse o vereador. De estar onde eu gostaria de estar nesse momento, por conta de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu vejo que é o momento agora do Congresso Nacional, a Câmara e o Senado, agirem para derrubar a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o porte de maconha para consumo individual. O plenário do STF ontem formou maioria para considerar que não há crime quando uma pessoa carrega consigo uma quantidade da substância. Mas essa votação ainda não terminou. E hoje os ministros do STF irão decidir uma tese que busca delimitar a diferença entre usuário e traficante de drogas. Algo que até então, senhoras e senhores, não está claramente definido na nossa legislação. Ou seja, o Supremo hoje vai legislar como ontem também legislou, no lugar do Congresso Nacional. Por isso eu gostaria muito, senhoras e senhores, de estar lá. Que falta faz a gente poder estar lá agora para apressarmos, para acelerarmos, brigarmos, para que seja colocado em pauta projetos que possam derrubar essa tese. Por quê? O Brasil não é produtor de maconha. De onde vem, professor Wagner, que é policial, de onde vem a maconha consumida no nosso país? Vem dos países vizinhos. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal está liberando então que as pessoas conduzam maconha no nosso país. Hoje vão determinar qual será essa quantidade. Só quem tem um viciado em casa, vereadora Andressa, só quem tem uma pessoa viciada em casa sabe dos malefícios. Nós que trabalhamos em programa policial, nós mostramos toda semana casas, senhoras e senhores, que não tem mais nada. Até a janela e a porta foi retirada pelo viciado para trocar por drogas. Pelo amor de Deus, gente. Eu estive recentemente, há alguns meses, em um congresso, fui convidado pelo Partido Republicano dos Estados Unidos, estive em Washington. E eu passei em frente a 2 casas, a 2 comércios permitidos a vender maconha. E eu vi pessoas caídas na frente desses comércios, porque pareciam zumbis, esperando o comércio abrir para comprarem mais drogas, para comprarem mais maconha. Pelo amor de Deus, gente, nós não podemos correr o risco de, sob o pretexto de proteger o usuário, acabarmos por enfraquecer a luta contra o tráfico. Vão usar, vereador Adail, agora os usuários para transportarem pequenas quantidades, que estará liberado. Não vão mais transportar 1 quilo, 2. Vão contratar agora vários usuários para transportar maconha. Gente, precisamos de políticas que sejam ao mesmo tempo compassivas e firmes, que ofereçam tratamento e apoio sim aos dependentes, mas que sejam implacáveis contra aqueles que lucram com a desgraça alheia. Aqui um chamado ao Congresso Nacional que dê a resposta ainda essa semana, aprovando uma lei, modificando essa decisão urgentemente do Supremo Tribunal Federal. Não é apenas uma questão jurídica, senhoras e senhores, mas é uma questão que toca nos valores familiares e da saúde pública. Bom, eu já disse aqui antes do pronunciamento da matéria aí, da fala do vereador Ronaldo Martins, que o Supremo ontem, no final da tarde, decidiu que o porte legal de maconha é de até 40 gramas por pessoa. Mas o Congresso, ao que sinalizam
lideranças da Câmara e do Senado, o Congresso vai aprovar uma lei criminalizando o porte de qualquer quantidade de maconha ou outra droga. Isso não significa dizer que está desautorizando o Supremo. Não. O Congresso está legislando no que lhe pertine, dizendo que é crime. Ontem, o ministro Barroso, ao final da votação, disse que o Supremo não estava liberando o uso de maconha ou qualquer outra droga. É crime, repetiu o ministro. Porque ele nem estava invadindo o Supremo competências do Congresso. Simplesmente o Supremo estava agindo com o que determina a própria Constituição. Ele estava respondendo a demandas de brasileiros. Tinham ações lá questionando isso. E ele então estabeleceu um critério, uma decisão que é nacional. Todos os juízes e tribunais terão que segui-la, dizendo que não é crime o porte de maconha, cuja quantidade seja até 40 gramas. Se o Congresso disser que é crime qualquer quantidade, bom, o que vai prevalecer é a lei, é a decisão do Congresso. O Supremo não poderia ficar, era sem decidir. Alguém vai ao Supremo e quer saber se pode portar alguma quantidade. E ele está dizendo, pode, até 40 gramas. Depois, além disso, é crime. Muito bem, a greve das universidades federais e institutos federais já terminou, mas as aulas não começaram. Pode ser que comecem na próxima semana. Mas o vereador Ronivaldo Maia, ontem, mostrou sua preocupação com o transporte para os estudantes no mês de julho, que é um mês considerado de férias. O prefeito, no final do dia ontem, disse que o passe livre para os estudantes permanecerá no mês de julho. Vamos ouvir o que disse o vereador Ronivaldo Maia. A gente está tendo a oportunidade de receber nos nossos gabinetes, em comissão, os estudantes. São estudantes de Fortaleza, das universidades que estão em luta em defesa da educação pública, gratuita, de qualidade, mas que se deparam com algo muito objetivo. Parabéns à luta de vocês, porque com certeza, julho, nesse desenho, professor Wagner, que a gente tem da carteira, é necessário haver um adequamento dentro da institucionalidade para que esses estudantes possam ter o direito assegurado. E eu não tenho dúvida que terão, porque esta casa acolherá o que for preciso, e se não, a própria prefeitura, e aí parabéns pela mobilização de vocês, terá que assegurar no mês de julho a gratuidade, porque as aulas voltaram da greve e pela legislação isso precisa ocorrer, presidente. Senão os alunos ficarão impossibilitados de assistir suas aulas. Bom, com essa manifestação do vereador Ronivaldo Maia, nós encerramos aqui a nossa participação no primeiro bloco de notícias desta manhã, convidando-os a permanecerem conosco aqui na TV da Transparência. A propósito, amanhã nós poderemos ter uma entrevista ao meio-dia com o ex-ministro da Fazenda, Ciro Gomes. No dia 1º de julho, completa 30 anos da implantação no Brasil do Plano Real. Ele foi o segundo ministro mais longevo deste plano no governo
federal. Esse plano foi criado ainda, foi idealizado por Fernando Henrique Cardoso, quando ele era ministro da Fazenda. Ele teve que deixar o ministério do governo Itamar Franco para ser candidato a presidente. E o ministro Rubens Recupero foi convocado para implantar o plano, mas demorou muito pouco por conta de umas declarações estapafúrdia. E o Ciro Gomes foi chamado a ser ministro. Ele renunciou o mandato de governador do estado do Ceará para ser o ministro da Fazenda que implantou efetivamente o Plano Real. Estamos combinados de que ele nos dará essa entrevista amanhã, aqui na TV da Transparência, a partir do meio-dia. Continuem conosco, já já teremos novas informações. Obrigado.